primeira letra do nosso alfabeto, A, tem sua origem no pictograma egípcio de uma cabeça de touro. A associação deste animal com a inicial do nosso alfabeto não é uma simples coincidência, nem muito menos um mero erro. Ao longo da história, nenhum animal teve tanta importância para a humanidade quanto os bovinos. A letra do alfabeto hebraico Aleph, traduzível por boi, simboliza não apenas o início, mas também a união e a proximidade com Deus, segundo o judaísmo rabínico. Todos sabem que as vacas são os animais mais sagrados dos hindus, mas poucos sabem que os hindus não são os únicos a venerar as vacas dessa maneira. De fato, os bovinos são os animais sagrados de muitos dos deuses mais importantes venerados pelas civilizações ao longo da história, incluindo Zeus, Enlil, El, Baal, Marduk e muitos outros, incluindo o deus do Antigo Testamento, Javé. Mas por quê? Como esses animais se tornaram os mais sagrados dos deuses? Quando os seres humanos viviam nas condições mais primitivas, nossos ancestrais frequentemente caçavam vários animais, incluindo o auroch. Esta espécie extinta de bovino, representada em numerosas pinturas rupestres, é considerada o ancestral selvagem dos bovinos domésticos modernos. Os aurochs, com seu físico robusto e seus majestosos chifres, eram facilmente reconhecíveis no reino animal. Sua imponente musculatura, destacados por seus bufos e gruíndos, especialmente em estado de agitação, emanava uma aura de pura força selvagem. Um herbívoro de tal relevância representaria um recurso inestimável para nossos ancestrais, sempre que encontrassem condições adequadas para sua domesticação. As condições para sua domesticação, no entanto, tornaram-se possíveis com o surgimento da agricultura. Nos seus primórdios, a atividade agrícola era trabalhosa e exigia um esforço manual considerável, especialmente durante a fase de arar. Esse processo consiste em revirar a camada superficial do solo para expor os nutrientes subterrâneos, enquanto se enterram ervas daninhas e resíduos de culturas anteriores, a fim de utilizá-los como fertilizante. Ao longo dos milênios, nossos ancestrais conseguiram domar esses imponentes herbívoros, transformando-os em verdadeiros tratores biológicos e integrando-os no ciclo de produção alimentar. Enquanto o homem trabalhava a terra, o gado, por sua vez, consumia parte da colheita obtida. Ter vacas bem nutridas era considerado um sinal concreto da fertilidade e eficiência dos próprios terrenos. Um grande rebanho não representava apenas um indicador de prosperidade, mas também era fonte de orgulho para cada camponês alegre para se exibir tal status. Além de fornecer leite, carne e couro, o gado tornou-se o principal meio de troca por bens e serviços. Nesse contexto, as vacas se elevaram a uma das primeiras autênticas formas de moeda, e muitas das nossas tradições econômicas têm suas raízes justamente na troca de bovinos. Por exemplo, por milhares de anos, era prática comum que as famílias doassem parte de seu gado como dote durante as cerimônias de casamento, facilitando assim o início agrícola dos casais emergentes. Além disso, dentro das pequenas aldeias, não era raro que o camponês com um touro mais robusto recebesse compensações de seus conterrâneos para permitir o acasalamento com suas vacas, melhorando assim a genética de seus rebanhos. Sem a contribuição desses grandes herbívoros em algumas das nossas atividades agrícolas, é plausível afirmar que o surgimento das civilizações teria sido mais árduo. Nos lugares onde o gado era geograficamente escasso, os seres humanos encontravam maiores obstáculos para aumentar a produção alimentar, o que limitava a formação das aldeias e tornava ainda mais difícil a formação das cidades. Nossos ancestrais eram plenamente conscientes da importância vital das vacas em seu cotidiano e na formação de suas civilizações. Esse profundo respeito se manifestou na elevação desses animais a entidades sagradas, integrando-os em diversas crenças religiosas. No zoroastrismo, a lenda conta que a vaca primordial Gavayavodata foi morta e que de suas diferentes partes nasceram tanto plantas quanto animais. Na mitologia nórdica, Audumbla, a vaca primordial, é apresentada como uma das primeiras entidades divinas, dos cujos mamilos jorravam 4 rios de leite que nutriam os gigantes.
Segundo a mitologia egípcia, a divindade Amon-Ra teria surgido da deusa bovina e mãe cósmica Hathor. Da mesma forma, o touro sagrado Apis, filho de Hathor, era adorado como divindade em Mênfis. Ao final de sua vida, esse touro era mumificado com ritos comparáveis aos reservados aos faraós, para que o novo touro sucedesse em seu prestigioso papel. No contexto rural, as vacas eram símbolos de abundância e prosperidade devido ao seu papel agrícola. Na mitologia hindu, acredita-se que o Kamadhenu, a deusa bovina, tinha o poder de realizar todos os desejos de quem fosse tão afortunado de possuí-la. A importância e estima reservadas a esses animais encontraram ainda mais confirmação em suas representações astronômicas. A constelação do Touro está entre as mais antigas e acredita-se que corresponda ao Touro Celestial da mitologia suméria. Paralelamente, a constelação do Bótis, também conhecido como boieiro, representa o deus sumério Enlil, que guia o carro de boi celeste e que teria pessoalmente impulsionado esses animais pela prosperidade dos camponeses sumérios. Como as vacas representavam a principal riqueza dos camponeses, e como os touros eram acasalados com muitas vacas para dar vida a outras vacas, portanto, levando a mais riqueza, os touros eram vistos como um emblema de virilidade e masculinidade. E a masculinidade era vista muito positivamente como um símbolo de geração de riqueza através do acasalamento. O exemplo dessa percepção pode ser encontrado na mitologia grega, onde Zeus, desejando raptar a Europa, assume a forma de um touro e seduz a jovem com sua inigualável aura viril. Não é coincidência que o touro seja associado a Zeus, deus dos relâmpagos e das tempestades. Quando os touros correm, eles fazem a terra tremer e, metaforicamente, eles eram associados a terremotos, assim como se pensava que as divindades das tempestades, como Zeus, faziam a terra e as montanhas tremerem com seus trovões. Assim como Zeus, muitas das divindades primárias em diferentes mitologias, especialmente aquelas ligadas a tempestades, tinham o touro como seu animal sagrado. Entre outras divindades da tempestade estão Marduk, conhecido também como Bezerro do Sol, Baal-Hadad, o grande touro radiante, Enlil, descrito como um touro selvagem, e El-Elyon, o panteão cananeu, conhecido como o deus touro. Este último teve um filho chamado Javé, o deus do Antigo Testamento para os judeus, o mesmo deus dos cristãos e, conhecido como Alá no Islão, o deus de Abraão. Antes de Javé emergir como a divindade predominante em Israel, incorporando figuras como seu pai El e seus 69 irmãos, incluindo Baal, tanto El quanto Baal e também o próprio Javé eram frequentemente representados como um símbolo do touro, semelhante ao touro sagrado Apis venerado pelos antigos egípcios. No entanto, com a consolidação do monoteísmo e a ascensão de Javé como o único Deus de Israel, as representações dele sob a forma de touro tornaram-se problemáticas, pois lembravam as figuras de seu irmão Baal, de seu pai El-Elyon e de muitas outras divindades do Antigo Oriente Próximo. Um episódio emblemático na Bíblia é o do bezerro de ouro, onde a adoração de uma efígie análoga quase causou uma catástrofe para o povo judeu. Durante as cerimônias religiosas, o touro era um dos bens mais preciosos que um camponês poderia sacrificar, sendo considerado o sacrifício por excelência. Sacrificar um touro significava uma perda considerável e a ideia de matá-lo apenas para consumo alimentar era quase impensável. No entanto, já que deve-se oferecer às divindades o que se tem de mais caro para ganhar sua benevolência, o sacrifício de um touro tornava-se uma prática obrigatória para quem tivesse tanta riqueza a ponto de dispor dele. Durante o ritual, uma vez sacrificados os touros, os fiéis queimavam sua gordura para emanar um aroma que ascendesse aos céus, permitindo que as divindades percebessem o gesto de devoção. Esta é uma das práticas religiosas mais difundidas do mundo. Além disso, não era incomum ver divindades representadas com capacetes adornados com chifres de touro. Divindades como Enlil, Marduk, El e Baal do Antigo Oriente Próximo, incluindo os deuses egípcios, eram frequentemente retratados com coroas formadas por chifres de touro, símbolos de virilidade, força e prosperidade. Essa prática estava tão enraizada que até os soberanos adotavam coroas desse tipo, provavelmente para sugerir um vínculo ou proximidade com tais divindades. Portanto, as protuberâncias que se elevam das coroas, embora evoquem os raios solares e reforcem a associação do soberano com o divino, também podem ser inspiradas por esses capacetes originais decorados com chifres de touro.
Em uma perspectiva mais ampla e ancestral, essa tradição pode ter raízes nas antigas tribos onde os xamãs usavam capacetes feitos com os chifres dos animais que eles caçavam. Um exemplo disso pode ser encontrado nesta pintura rupestre, que retrata um xamã primitivo adornado com um capacete de chifres de cervo. No contexto dos esportes que envolvem touros, é interessante observar que durante a Idade do Bronze em Creta, a população local praticava a taurocatápsia. Esse esporte consistia em fazer os jovens atletas enfrentarem um touro em corrida. O objetivo era agarrá-lo pelos chifres e, utilizando a força do animal que levantava a cabeça, realizar evoluções acrobáticas em seu dorso. No estado indiano de Tamil Nadu, pratica-se o jallikattu, onde os participantes tentam se agarrar à corcova do touro e manter a pegada até que o animal pare. A Espanha é famosa pela tradicional corrida de touros de Pamplona e pela corrida em geral, uma tradição profundamente espanhola que também ganhou grande popularidade nas ex-colônias latino-americanas, no sul da França e em Portugal. Nos Estados Unidos, o bull riding é um segmento da disciplina do rodeio, é outro evento que captura a atenção do público. Mas então, após mais de 12 mil anos de estreita colaboração nos campos, como podemos esquecer a sacralidade desses majestosos animais? A percepção e a sacralidade dos touros sofreram notáveis transformações ao longo do tempo. Um ponto de virada crucial foi a Revolução Industrial, durante a qual tratores, maquinários avançados e fertilizantes gradualmente tornavam obsoleta a força de trabalho dos bois nos campos agrícolas. Esses novos instrumentos, mais eficientes e econômicos, rapidamente substituíram o papel tradicionalmente desempenhado pelos touros. Consequentemente, seu valor experimentou um declínio, já que sua presença nos campos se tornou menos essencial. Por outro lado, a importância das vacas aumentou, graças a uma crescente demanda por leite e carne bovina impulsionada pelo desenvolvimento econômico dos países. No entanto, vale ressaltar que em algumas áreas, como na Índia, onde a agricultura tradicional prevalece sobre a mecanização, o papel sagrado das vacas no hinduísmo continua a ser fundamental. Contudo, o touro ainda hoje mantém seu simbolismo relacionado ao crescimento e à prosperidade, especialmente no mundo financeiro, como evocado pela famosa estátua do touro de Wall Street em frente à Bolsa de Valores de Nova York. No mundo financeiro, um bullish trend, literalmente tendência do touro, com o significado de tendência ascendente, ocorre quando uma ação exibe um aumento superior a 20%. Da mesma forma, o termo bull market, ou mercado do touro, literalmente mercado altista, indica um mercado inteiro que manifesta um crescimento superior a 20%, impulsionado por um clima de otimismo, confiança e por perspectivas econômicas futuras excelentes. No entanto, um excesso de entusiasmo pode levar a bolhas especulativas, e quando estas estouram, instauram-se os bear market, os mercados do urso, literalmente mercado baixista, caracterizados por uma contração dos preços das ações de mais de 20%. As origens dos termos bullish, do touro, e bearish, do urso, podem derivar da maneira como os dois animais atacam. O touro ataca empurrando para cima com seus chifres, simbolizando uma tendência de mercado ascendente, enquanto o urso ataca para baixo com suas patas, indicando uma tendência de mercado descendente. No cenário empresarial, diversas empresas como Lamborghini, Red Bull e Merrill Lynch optaram pela inclusão do touro em seus logotipos. Essa escolha é motivada pelo desejo de encarnar valores como perseverança, tradição e continuidade. A agressividade intrínseca do touro, especialmente quando provocado, também pode simbolizar a ambição de uma marca se destacar e manter uma posição de liderança frente aos seus concorrentes. Gostou deste vídeo? Se sim, aqui estão outros conteúdos que você pode achar interessante. Se deseja aprofundar mais sobre as origens das religiões, conhecer melhor as divindades e ouvir as histórias que as cercam, não perca estas sugestões. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!